A paz do Senhor, meus irmãos. Como vão vocês? Vão bem? Paz do Senhor, pastor Daniel, pastor Maurício, nossos pastores supervisores aqui do campo de Itapevi, a quem eu também agradeço pela oportunidade que tem nos dado de poder estar aqui participando com os irmãos através desse vídeo, trazendo uma parte desse ensinamento que hoje nos traz um tema: preparativos para a conquista. Estamos no segundo bimestre já da revista da Escola Dominical dos Jovens e hoje lição de número 3 para as nossas vidas, no qual o nosso texto do dia ele vai dizer assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Essa passagem bíblica está registrada em Provérbios, capítulo de número 21 e o verso de número 31. A síntese da nossa lição vai dizer que Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós devemos estar sempre nos preparando. Nós não podemos subestimar os nossos adversários. Estejamos preparados e tenhamos sempre um planejamento em andamento em nossas vidas, para que nós então possamos alcançar as conquistas que o Senhor Deus tem prometido para as nossas vidas. Mas tem um porém: deve ser atribuído toda a glória ao nosso Deus por toda e qualquer conquista que venhamos aí estar adquirindo no caminhar da nossa vida. Amém? Eu quero continuar aqui a leitura com os irmãos no texto bíblico, o qual está registrado em Josué capítulo 2, verso 1, verso 9, verso 11, 23 e 24. A leitura diz assim, eu vou me aproximar mais da tela aqui. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse o Senhor, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os estão desanimados diante de vós. Ouvindo isso, desanimou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, e porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Vamos continuar a leitura, verso 23. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. Verso 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Glória a Deus. Aqui a gente começa a ver então a parte da passagem bíblica onde o jovem Josué, o homem Josué, líder agora no lugar de Moisés, dessa grande e poderosa nação que o Senhor escolheu, nós vemos agora ele dando ali algumas ordens, ele separando 2 homens para espiar novamente a terra, mas agora não na intenção de observar os seus frutos, como fora da primeira vez, na qual o próprio Josué, juntamente com Calebe, trouxeram ali boas notícias, onde outros 10 homens acabaram denegrindo a imagem da terra, dizendo que haviam gigantes ali. Mas agora Josué não pede para que esses homens vão espiar a terra, para observar se os frutos dela realmente são frutos deleitosos. Josué pede para que esses espias entrem na terra, para que eles possam conhecer o campo de batalha que eles estão prestes a enfrentar. Aqui nós aprendemos algo maravilhoso para as nossas vidas, jovens. Todos os irmãos que têm nos acompanhado através desse vídeo vão entender da maneira que eu vou dizer. Nós temos que estar preparados em toda ocasião em nossas vidas. Nós vamos ver Josué enviando aqueles homens para que eles pudessem conhecer o campo de batalha ao qual eles estarão enfrentando, ou seja, nós não podemos andar desapercebidos nessa terra. Não podemos passar por todas as afrontas que nos cabem dia a dia sem as conhecer, sem saber de fato de onde elas estão vindo, a saber que Satanás ele tem lançado pedras sobre as nossas vidas, pedras essas de tropeço, mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo
que o Senhor tem usado essas mesmas pedras que são lançadas contra mim e a sua vida para formar degraus ao qual nós vamos galgando esses degraus para atingir aos céus juntamente com o nosso Senhor, não é verdade? Porém, é necessário conhecer o campo do nosso adversário para que a gente possa assim estar lutando e vencendo e conquistando a terra. Lembremos nós que a terra o Senhor havia prometido que daria nas mãos de Josué e nas mãos de todos aqueles homens. O Senhor já prometeu a terra a eles, mas mesmo assim, eles não estão subestimando os seus adversários. Eles estão estudando os adversários. Josué enviou os espias para entender ali a estratégia do inimigo, para que assim eles pudessem enfrentar e sair vitoriosos. É interessante em nossas vidas também. Aplique isso no seu dia a dia. Passe a conhecer a estratégia do seu adversário. Passe a entender a estratégia do seu inimigo contra a sua vida. Porque muitos de nós temos sido afrontados, afligidos, assolados, mas nós pedimos e clamamos de Deus um socorro, mas nem sequer entendemos o que Satanás ou o que o nosso adversário tem tentado fazer contra as nossas vidas através dessa afronta. Tentamos entender então a partir de hoje, conhecer acerca do nosso adversário, e você vai saber que assim como a palavra nos diz, ele não passa de um pobre, desgraçado, cego e nu. Esse é o adversário das nossas almas. O Senhor já tem garantido para você, para mim, para a igreja, a vitória em Cristo Jesus. Mas não subestimemos os nossos adversários. Josué está nos ensinando aqui. Ele está enviando espias para contemplar agora a fortaleza daquela cidade, as fortificações, os seus exércitos e trazer uma palavra de respaldo para Josué, no que diz respeito ao que eles haveriam de enfrentar. Josué então passa a se preparar. Josué agora começa a formar os preparativos para que ele possa entrar dentro daquela cidade, atravessar aquele Jordão, atravessar os muros de Jericó e então sair vitorioso como Deus já havia prometido. Nós vamos ver no capítulo 1, depois do verso 10, 11 e 12, os irmãos vão ver que Deus está dando uma estratégia para Josué. E a estratégia ela é tão completa que quando Josué começa a contar a estratégia para o povo se achega a Josué e diz: olha, aonde você for eu também vou, e aquilo que você falar assim nós faremos, porque eles entenderam que Deus havia dado uma estratégia de vitória para Josué. Mesmo assim, Josué sonda a terra, e agora ele vai formar os seus preparativos, ele vai bolar ali o seu planejamento para que ele possa sair vitorioso dessa guerra, dessa batalha que está por vir. Primeira situação, primeira coisa que Josué começa fazendo para que ele possa sair vitorioso. Ele vai prover alimento, ele vai buscar alimento para ele, para o exército e para aqueles que vão estar pelejando juntamente com ele. Nós vamos ver através do primeiro tópico, provede-nos comida. Que ele vai separar alguns homens e vai pedir para que eles andem sobre o arraial, e enquanto eles estiverem no arraial, eles estejam buscando alimentos, comidas, preparos de alimentos feitos do próprio maná que havia descido do céu para aqueles homens se alimentarem, receitas daquele maná, alimentação para que eles pudessem manter os seus corpos, sua saúde, a sua imunidade em dia, para que pudessem enfrentar aquela situação. Assim eu quero deixar uma palavra para a minha vida, para a sua vida, dizendo que a palavra do Senhor ela é o nosso alimento, que nós devemos buscar esse alimento dia e noite para as nossas vidas. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo agora na frente desse vídeo, ouvindo essa palavra, nada mais é do que estar se alimentando da palavra do Senhor. É Jesus que quando está 40 dias e 40 noites ali no deserto, e quando ele termina esse período de jejum, Satanás, o adversário, ele vem para afrontar a Jesus. Jesus está com fome, Jesus está com sede, não tem pão e não tem água ali onde Jesus está. Mas Satanás vai dizer para ele: olha, está vendo essas pedras? Transforme-as em pão e sacia então a tua fome. É onde Jesus vai dizer para ele: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela é alimento para as nossas vidas. É o alimento que nos faz estar de pé espiritualmente falando. É a palavra do Senhor que tem nos conservado na nossa fé. É a palavra do Senhor que tem nos dado direção, visão.
A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, mas nós devemos então nos alimentar dessa palavra para que essa luz ela não venha cessar, mas ela venha continuamente estar diante dos nossos olhos. E só tem uma maneira dessa luz brilhar em nossas vidas, é através da palavra do Senhor. Esse é um forte alimento vindo do céu, é o maná puro de Deus para a minha vida e para a sua vida, para que nós possamos também estar preparados. Josué, além de se preparar com a comida, com a alimentação, nós vamos ver que Josué também pede para que os seus soldados, ou melhor, para que os homens, para que os príncipes daquelas tribos, reúnam soldados, homens valentes, homens corajosos, homens dispostos a enfrentar o adversário por um bem comum, a vitória de toda a nação de Israel, adquirindo ali a promessa, ou melhor, a plenitude da promessa que Deus havia feito já desde o patriarca Abraão para toda aquela nação. Aqui também cabe a mim e a você uma lição formidável, uma lição fabulosa, onde nós também, como Josué, devemos escolher pessoas para fazerem o nosso rol de amizade, para formarem o nosso rol de amizade. É claro que quando nós estamos no mundo, as nossas amizades elas tendem a nos levar cada vez mais para o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, as nossas amizades elas devem ser escolhidas. Não cabe a mim escolher um amigo para você, assim como você não pode fazer uma escolha para mim. Cada um de nós temos que escolher pessoas para estarem do nosso lado, pessoas que vão nos ajudar, que vão nos levantar, que vão nos estruturar, pessoas que vão nos ajudar a nos manter nesse caminho. O próprio Senhor Jesus, quando ele vai mandar ali aqueles 70 homens, seus discípulos, para pregar ali entre as cidades, ele vai mandar de 2 em 2, ele vai auxiliar, ele vai pedir para que os homens se ajudem, quando um cai, o outro o levanta, o põe de pé, e sempre um está ajudando o outro. Então a nossa escolha por pessoas que tenham coragem, por pessoas fortes, pessoas que tenham a palavra do Senhor em seu coração, essas pessoas também vão nos fazer herdar da parte de Deus, juntamente com elas, as promessas que o Senhor tem nos feito. Lembremos de Jonas. Jonas, ele acaba negligenciando um pedido de Deus, ele foge diante da presença do Senhor, ele entra dentro de um barco e ali aquele barco passa a ser assolado por ondas e ventos daquele mar. Pessoas estão prestes a morrer dentro daquele barco. Por quê? Porque não escolheram quem colocaram ali dentro. Jonas desobedeceu a palavra do Senhor. Logo entendemos que aquele barqueiro, o dono daquele barco, e aquelas pessoas trouxeram um desobediente para a sua vida. E aquele desobediente fez com que o mar viesse se enfurecer contra eles também. Assim é na nossa vida. Nós pagamos preço porque muitas das vezes colocamos como amizades em nossas vidas pessoas que não obedecem a Deus. E acabamos por pagar preços também por mantermos amizades desse porte. Mas Josué nos ensina a escolhermos, a fazermos uma seleção de pessoas que tenham coragem, de pessoas que também estejam estruturadas na mesma palavra, no mesmo evangelho, no mesmo Deus no qual nós servimos e estamos estruturados. Assim, a nossa fé, ela passará a estar cada dia mais fortalecida em Cristo Jesus. E as nossas amizades estarão caminhando juntamente conosco. Amém? Eu quero prosseguir aqui com os irmãos. O próximo ponto ele vai falar sobre a fidelidade daqueles que estão juntamente com Josué na caminhada que eles estão preparando para atravessar aquele Jordão. Josué tem aqueles homens consigo e capítulo 1, verso 16, se não me falha a memória, nós vamos ver esses homens dizendo a Josué, depois dele falar toda aquela estratégia, olha, você tem uma estratégia vinda da parte de Deus, então para onde você for eu vou e o que você falar a gente vai fazer. Josué conseguiu conquistar daqueles homens a sua fidelidade. Josué conquistou aqueles homens por conta do Deus que havia envolvido o próprio Josué. Josué recebeu de Deus uma maneira didática para enfrentar a Jericó, enfrentar aquele Jordão, e Josué passou para aqueles homens essa palavra, que Deus havia dado como revelação para ele. E os homens entenderam que Deus estava sendo com Josué. Por isso eles o seguiram, por isso eles honraram a Josué, como também haviam honrado a Moisés antes de Josué. Meus irmãos, assim também nós temos a nossa liderança.
Nós, jovens, os irmãos da igreja, os obreiros, nós temos também a nossa liderança. Temos os nossos pastores, temos os pastores supervisores, os presidentes do nosso ministério, no qual nós também devemos estar honrando. Aos jovens cabe honrar também aos líderes dos seus grupos, né? Os líderes de jovens, pois com eles está a estratégia da parte de Deus. Muitas das vezes Deus tem dado estratégia para os líderes, para os pastores, e eles têm colocado de maneira didática para todos os jovens ou para toda a igreja em reunião, ou às vezes em palavra ministrada diante da igreja. A estratégia está sendo colocada, mas por falta de discernimento não conseguimos acompanhar a linha do raciocínio. Mas se formos fiéis a Deus e também formos fiéis à nossa liderança, nós saberemos entender o momento certo em que Deus está dando a estratégia, e assim nós vamos honrar a nossa liderança, e honrando a liderança, honramos também a Deus, que os tem colocado, para que essa peleja possa acontecer da melhor maneira, para que a igreja venha a sair vitoriosa. A sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória também depende da nossa liderança. E a nossa liderança tem a estratégia perfeita que Deus já tem entregado para que nós possamos conquistar todo esse período. Assim como nós estamos enfrentando um período difícil hoje, a nossa igreja, o nosso ministério, os nossos líderes hoje, eles também têm uma estratégia vinda da parte de Deus para que nós possamos passar por esse período mal. E assim como nós estamos vendo Deus agir com os nossos líderes, Deus mostrando, revelando a eles essa estratégia, nós vamos seguir essa estratégia conforme os nossos líderes estão determinando. E assim a igreja também será abençoada, a igreja será vitoriosa e alcançará da parte de Deus a plenitude das bênçãos do Senhor. Amém? Continuando aqui, nós vamos ver o texto que vai falar a respeito dos espias. Está aí na sua revista também, falando sobre a introdução dos espias na terra. Eles foram enviados para reconhecimento da cidade. O segundo subtópico vai falar sobre os espias são descobertos. E o terceiro subtópico, ele vai falar sobre um testemunho para os espias. São esses 3 pontos que nós vamos estar trabalhando aqui agora, falando com os irmãos. Amém? No final do período da Idade do Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha o seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampada em Sitim e possivelmente após o luto da morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecerem o local que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstraria a sua responsabilidade pessoal e a sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fazem de Josué um líder de excelência. Olha que coisa maravilhosa. Josué, dentro do texto, ele está separando os espias para fazer um reconhecimento geral de toda aquela terra. Os espias, de certa forma, eles acabam a ser descobertos ali dentro, e eles agora precisam fugir dali. Josué, por enquanto, está aguardando a resposta daqueles homens, enquanto eles enfrentam esse período de turbulência ali dentro. Josué aguarda a resposta no lugar, mas pelo que nós entendemos, independente da resposta que os espias trouxessem para Josué, Josué já tinha dado uma palavra de determinação. A palavra de determinação é essa: vamos adiante, a batalha já está marcada, já tem dia, já tem hora, nós vamos prosseguir, porque essa batalha, essa guerra, não somos nós que vamos guerrear, mas é o Senhor que já tem entregado aos nossos inimigos em nossas mãos. A igreja, ela já tem também o seu inimigo em suas mãos. É a palavra do Senhor que vai nos garantir que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo.
O Senhor já tem dado o nosso inimigo também em nossas mãos, assim como fez nos dias de Josué. Independente da resposta que Josué pudesse obter daqueles homens. Se aqueles homens chegassem e falassem, olha, é impossível aos nossos olhos conquistarmos essa terra por conta dos seus carros, seus cavalos e seus cavaleiros, seu exército, suas armas, independente do que eles dissessem para Josué. Josué já tinha determinado o dia e a hora daquela batalha e a confiança de que Deus os entregaria em suas mãos. Ora, o próprio Deus já havia dado a ele todo o conhecimento e toda a condição para que ele pudesse conquistar então aquela terra. Meus irmãos, nós vamos prosseguir aqui. Os irmãos vão ver que os espias, quando eles são descobertos dentro daquela terra, eles vão passar por um período ali em que eles precisam se abrigar, eles precisam fugir. E uma mulher por nome Raabe, uma prostituta, uma meretriz, ela vai esconder esses espias dentro da sua casa. Esse é o terceiro ponto da lição que nós vamos tratar aqui agora. Quando ela está guardando, quando ela está pondo esses homens para dentro da sua casa, quando ela está guardando os espias em casa, olha só, Raabe, uma heroína de fé, é o ponto de número 3. Esses homens são escondidos ali, são guardados ali, são salvaguardados ali. Mas o interessante é que essa mulher, ela é uma meretriz, ela é uma prostituta, ela não era bem vista dentro da sociedade onde ela vivia. Agora está vindo um povo de fora que está sendo guardado por essa mulher, por essa meretriz dentro da sua casa. O povo onde ela morava não lhe dava um valor, não lhe dava um reconhecimento devido. Talvez por isso ela vivesse a vida, levasse a vida da maneira que ela estava levando, porque ela não tinha um reconhecimento, ela não teve uma oportunidade na vida. Mas agora está vindo um povo de fora que está abraçando essa mulher, literalmente dizendo, está trazendo essa mulher para dentro do seu grupo, para dentro do seu povo, está ensinando para essa mulher acerca do seu Deus. Essa mesma mulher vai dar o testemunho para os espias, dizendo, olha, o povo, o nosso povo, o povo de Jericó, está desanimado, está desmaiado diante da presença do seu Deus, porque o seu Deus tem se revelado Deus nos céus e Deus na terra. E quando ela conta esse testemunho, os homens entendem, e eles vão levar mais tarde a notícia para Josué, dizendo, olha, os homens já estão desmaiados na nossa presença, eles já não estão mais suportando, porque eles ouviram falar acerca do nosso Deus, e de tanto ouvir falar acerca do testemunho que o Deus de Israel havia provido para aqueles homens durante todo o período no deserto, e não os havia abandonado, mas havia os dado força para que chegassem até ali, fez com que aquela mulher se interessasse em conhecer também aquele Deus. Eu quero dizer que o meu testemunho, o seu testemunho, a minha vida, a sua vida também vai levar pessoas a conhecerem e reconhecerem o Deus Todo-Poderoso que tem te trazido e te sustentado até aqui. Amém? Eu profetizo isso em nome de Jesus na sua vida. Pessoas vão reconhecer Deus na sua vida. Vão reconhecer e vão buscar em você esse Deus que você professa. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos ver que Josué, então, aliás, os espias, eles vão, de certa forma, sair daquele lugar por um lugar um tanto quanto inusitado. Eles entraram pelas portas, mas agora eles vão fugir pela janela. Aquela mulher vai dar um escape para aqueles homens, vai orientar aqueles homens para que eles fujam por um lugar enquanto os soldados estão vindo por outro. E quando eles estão saindo, os homens vão dizer àquela mulher, olha, nós temos uma oportunidade para você. Se você tiver um fio de escarlate na sua janela, se você tiver um linho vermelho na sua janela, no momento em que Israel invadir aqui essa terra, no momento em que Israel tomar Jericó, a sua casa será salva. Você e os seus serão salvos também, por conta daquele escarlate pendurado em sua janela. Aquele fio de escarlate proposto por aqueles homens para salvar a vida de Raabe, daquela prostituta, aquela mulher que não tinha reconhecimento nenhum mediante a sua sociedade, diante da época em que ela vivia. Os homens, as mulheres, talvez até mesmo os próprios familiares não davam a ela o valor devido. Aqueles homens estavam dizendo para ela, olha, existe salvação para você, para sua casa, para sua família. Existe um Deus que reconhece o esforço
que você está fazendo por manter, por salvaguardar a vida dos seus, então o Senhor tem salvação para a tua vida. Assim como Deus foi lá no Egito com Moisés e com os quase 2 milhões de homens, 600 homens armados, 600 homens de pé, sem contar as mulheres e crianças, 2 milhões aproximadamente de pessoas dentro daquele lugar, saindo do Egito. Deus, antes de livrar aqueles homens, a 10ª praga, os irmãos vão lembrar, liberado para... Pronto, voltou. Tivemos uma falha aqui, o sistema quis desconectar, mas ele já voltou à ativa, graças a Deus. Nós estávamos falando que Deus fez com que o espírito da morte passasse pelo Egito. Porém, aqueles homens não foram afligidos pelo espírito da morte, aonde havia a marca do sangue na janela, no umbral da porta, aonde havia a marca do sangue de um cordeiro, a morte não pôde entrar. Aquela mulher Raabe estava recebendo daqueles homens uma oportunidade, porque se ela mantesse também um fio de escarlate, mediante o testemunho que ela já havia dado, aquele fio de escarlate mostraria para eles que dentro daquela casa também havia redenção da parte de Deus. Tanto o sangue do cordeiro lá em Israel, lá no Egito, como em Jericó agora, na janela daquela prostituta, o fio de escarlate apontam para Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E com o seu sangue derramado sobre aquele madeiro, ele trouxe salvação para a minha vida, trouxe salvação para a sua vida, e assim nós podemos estar de pé aqui no dia de hoje, glorificando e exaltando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Com essa lição de hoje, com esse resumo dessa lição de hoje, nós pudemos ver e tirar algumas lições interessantes para a nossa vida. Uma das primeiras lições que nós tiramos é que nós devemos sempre ter um planejamento, para que nós possamos então conquistar a plenitude das promessas que Deus tem feito para as nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Entendemos também que devemos fazer as escolhas devidas, as escolhas corretas em termos de nossas amizades, para que nós também possamos receber força daqueles que estão ao nosso lado, para poder, juntamente com eles, fazer com que a nossa caminhada venha a ser uma caminhada de sucesso, venha a ser uma caminhada na qual o Senhor Jesus venha a se agradar. Aprendemos a lição que nós também devemos, além de fazer as escolhas e um bom planejamento, escolhermos nossas amizades, nós também devemos estar respeitando a nossa liderança, respeitando os nossos líderes e entendendo que sobre a vida da nossa liderança existe a mão poderosa de um Deus Todo-Poderoso que tem dado estratégia para que eles possam estar nos passando essa estratégia para vencermos em Cristo Jesus todas as nossas afrontas e adversidades. Entendemos também, dentro desta lição, que o Senhor, nosso Deus, Ele tem nos enviado para essa terra para que nós possamos entender quais são as ciladas, as afrontas, entendermos quais são os caminhos que o nosso adversário tem tentado lançar contra as nossas vidas, para que assim nós também possamos nos precaver e nos limitar a cair nas ciladas de Satanás. Entendemos nessa lição que o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, simbolizado por aquele fio de escarlate na janela daquela mulher, simbolizado por aquele sangue nos umbrais das portas e janelas daqueles homens que estavam presos, cativos dentro do Egito, simbolizavam o próprio Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus que na cruz do Calvário trouxe salvação e libertação para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Se hoje nós podemos estar livres do pecado, livres das amarras de Satanás, livres das afrontas do nosso adversário, é porque Cristo Jesus nos marcou com um fio de escarlate, nos marcou com o seu sangue, não no umbral das nossas portas, mas com o seu sangue Ele lavou as nossas vestes, derramando sobre aquele madeiro na cruz do Calvário. Hoje o Senhor Jesus, Ele quer alcançar a sua vida também, Ele quer alcançar a sua família. Você jovem que está ouvindo essa palavra e suportou até agora, até esse momento, ouvir essa palavra, eu quero dizer para você, tenha coragem, tenha fé, tenha determinação e confiança para levar essa palavra de paz, de vida e de salvação para toda a sua família. O Senhor Jesus, Ele há de salvar os teus também. Os teus pais também serão salvos. Os teus irmãos serão salvos através da tua vida. O fio de escarlate está nas tuas mãos. O sangue de Jesus Cristo tem te lavado e te purificado também. Assim, eu quero nessa hora te pedir,
Não tenha medo, tenha coragem. Pregue esse evangelho, pregue essa palavra. Diga que Jesus Cristo, ele tem salvação. Diga que Jesus Cristo, ele tem libertação. Diga que nesses dias, nos dias difíceis que a igreja tem enfrentado hoje na terra, o Senhor Jesus, ele já tem uma estratégia para que nós possamos sair vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada e rogar as orações dos irmãos em meu favor, em favor de minha família e em favor da congregação ali em Amador Bueno. Que Deus abençoe os irmãos. Perdoem as nossas falhas, perdoem aqui algumas palavras que nós lançamos. Nós estamos desde 7 horas para gravar, desde 7 horas da noite para gravar esse vídeo para os irmãos. Me perdoem por contar isso daqui, para os irmãos ficarem cientes. Agora são quase meia-noite, é 15 para meia-noite, e nós estamos finalizando o vídeo. Já passamos por falta de bateria, a internet acabou no meio do caminho. Já passamos por falta de energia, acabou a energia 3 vezes enquanto gravávamos aqui em casa. Então, passamos por algumas adversidades. Por isso, estamos até um pouco cansados, irmãos, nos perdoem, mas Deus nos deu vitória. Podemos finalizar esse vídeo agradecendo aqui aos nossos líderes, aos nossos pastores e a você, que até agora tem nos acompanhado através desse vídeo. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família e lembre-se, tenha sempre um planejamento. E tenha sempre glória a Deus, Deus abençoe. O Senhor vai abençoar a tua vida.